com a imensa gratidão que temos hoje com nosso irmão Luiz Antônio de Campo do Brito, que ia abranger o tema Superando os Conflitos. Que o Espírito de Deus te ilumine. Bem, gente, boa noite. Vamos unir os nossos corações, preparar a nossa mente, aquietar a nossa alma, para direcionar a nossa inteligência em volta do Evangelho de Jesus, que se faz necessário acolhermos os seus conselhos para aplicarmos em nossas vidas. Então é fundamental que de fato a gente esteja atento, disposto, que a gente possa vencer as nossas inquietações para refletir sobre esse Jesus. E estudarmos sobre a solução dos nossos conflitos é um desafio enorme, mas é urgente e necessário. As estatísticas apontam um comportamento humano na atualidade extremamente grave, onde os conflitos emocionais têm levado o homem ao suicídio, mergulhos em depressões, em síndromes graves. E tudo isso é um apelo para que a gente possa refletir sobre nós. E se a gente começar a se perguntar, por que nós, humanidade, temos uma dificuldade tão grande de perceber as nossas fraquezas? Porque se alguém nos informar sobre alguma fraqueza nossa, a gente se aborrece e talvez até entre em um enfrentamento com a pessoa. Veja que contrassenso. Para progredirmos, é necessário e urgente que a gente se conheça. Se faz importante a análise de como nós estamos nos conduzindo nessa vida, quais são as nossas decisões, como reagimos diante das dificuldades. E, no entanto, se nesse mesmo caminho alguém aponta algo que supostamente nos desagrade, isso nos leva à fúria, à discussão, ao término de relações, às separações de casamentos, a ofensas, a mergulhos em tristezas. Então, é necessário, primeiro, que a gente aprenda porque nós nos encontramos aqui. Conhecermos o estágio em que nos encontramos. Será que há alguém aqui que possa afirmar categoricamente e consciente e seguro de que não tem defeitos? Há aqui alguém entre nós que possa bater no peito e dizer: olha, eu não tenho defeitos? Então nós entendemos que todos temos defeitos, mas, no entanto, não aceitamos que alguém nos diga que temos defeitos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos.
Esse capítulo é um tratado do perdão. É uma pesquisa profunda, pedagógica, que Allan Kardec organiza para dar à humanidade um legado para aqueles que, ora, de forma sincera, se debruçarem sobre as orientações dos espíritos superiores, ali compreendam quais são os passos para que a gente aprenda a perdoar. E por que se faz necessário perdoar? A gente viu aqui uma mensagem que foi lida, que tem a assinatura de Dufet, bispo de Nervas. Curiosamente, essa mensagem, a indulgência, tem 3 assinaturas. São 3 mensagens. A primeira de José, um espírito protetor. A segunda de João, o bispo de Bordeaux. E a terceira, essa que foi lida aqui, de Dufet, um outro bispo. Veja, por que Allan Kardec coloca 3 nobres almas que escreveram sobre essa temática? Indulgência. Indulgência é aceitar os erros dos outros, compreender a falha do outro. E isso, infelizmente, é uma atitude, uma postura de vida que menos o homem atual tem feito. E por isso a gente tem gerado os conflitos. Por quê? Porque nós entramos constantemente em disputa com o outro. Nós nos sentimos ainda ingênuos nessa caminhada, nessa jornada. Ainda não compreendemos muito bem o nosso papel. Almejamos um lugar de felicidade que a gente possa ingressar. E a gente imagina que seremos escolhidos. Olha, alguém vai, você aí, você pode vir. Que se dá dessa forma. Então, por essa razão, a nossa estadia na terra, ela é simplória. A gente luta, deseja, sonha que a felicidade possa estar constantemente em nossa vida. Se porventura algo nos desagradar, até mesmo alguém externar a sua ideia, o seu pensamento, que seja contrário ao nosso, isso nos enfurece, isso nos tira do sério. E a gente não tem observado muito bem o que é essa proposta de perdão, o que é essa proposta de indulgência. É uma meta para que a gente possa solucionar esses nossos conflitos. Conflitos que é importante que a gente entenda que são milenares, que já estão conosco há centenas de anos, mas que nós não temos dado a devida atenção. Então, nos revestimos da carne, mas voltamos para o plano espiritual, saímos da carne e pouco progredimos na nossa consciência. Porque, ora, até acertamos em algumas coisas, em algumas decisões, em algumas estadias na terra, mas de pouco valor moral, a verdadeira propriedade que ora seguirá conosco. A gente quer muito a fama, o sucesso, a intelectualidade, o reconhecimento humano, a beleza, a riqueza, mas a gente não planeja
a gente não constitui projetos para executarmos quando aqui nos encontramos, para a alteração da nossa moral, do verdadeiro valor que seguirá conosco. Olha o quanto a proposta de Jesus, ela convida a criatura humana a aprender a se relacionar com o outro. E nós não entendemos muito bem isso. A gente ainda é muito impaciente, a gente é muito crítico. Jesus nos interrogou porque temos a capacidade de enxergar um cisco no olho do outro e não enxergamos uma trave no nosso. É impressionante como nós temos a facilidade de perceber os erros alheios. Mas, se interrogarmos aqui os presentes, quem é que poderia aqui dizer um defeito? Aí a gente sentiria muita dificuldade. E se alguém até nos dissesse algum defeito que fosse leve, né, que a gente pudesse ouvir, porque se for muito grave a gente não suporta. Ainda um defeito um pouco leve, aí a gente ia encobrir esse defeito, dando uma justificativa para tal. Então, observemos que quando Joana de Ângeles, ela vai retratar nas suas obras que o grande prêmio de Deus, o grande prêmio que Deus dá à humanidade ao seu inimigo, olha, gente, a alma nobre que avalia o ser de forma psicológica, né, que escreveu uma série intitulada Série Psicológica de 16 obras, é justamente para dizer à criatura humana que é nos conflitos, são nas dificuldades que ele costuma ter mais sucesso nesse progresso. Então, por que é que o homem atual, encontra-se sofrido, ansioso, dependentes de tantas coisas, de comportamentos agressivos, intranquilos, depressivos, cheios de medos? Uma das principais ações do homem para estar vivendo tudo isso, que todos nós aqui sentimos em graus diferentes, uns ao extremo, em que se trancam, em que conspiram o suicídio, em que não conseguem enxergar a beleza da vida, que veem tudo em preto e branco, que são pessimistas, que não conseguem ter esperanças. Olha o quanto é tão importante agora que a gente passe a fazer uma análise da nossa estadia, do momento em que estamos passando e que objetivo tem isso na vida. Eu vou ler um trecho aqui, uma carta que Paulo escreveu para os coríntios. Registrou em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo do 1º ao 10º. Veja a beleza dessas palavras que Paulo escreve às igrejas de Corintos. Ele estava entregando a sua informação, era aos cristãos. Ele falava àquelas igrejas a que tinha fundado lá em Corinto. E o texto é a visão celestial, o espinho na carne. Olha, a visão celestial, o espinho na carne, porque a gente sonha muito com o céu, e a gente quer muito esse tal desse céu, que a gente conspira um lugar de felicidade plena, mas a gente imagina
que nós temos condição de entrar em um lugar como esse. A gente não percebeu ainda que se a gente entrasse num lugar supostamente harmonizado, como esse tal de céu, a gente ia conspirar contrário àquela harmonia. E aquela própria harmonia ia ser um desassossego para nós. Porque nós não estamos nos preparando para a vivência nessa harmonia. E o Paulo então escreve para os seus, os cristãos de Corinto. E ele diz assim: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras indescritíveis, as quais não é lícito ao homem referir. O homem não entende. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Olha só o que nos diz um dos mais importantes cristãos da humanidade. Nós temos um espinho na carne, e estamos na carne justamente para isso, para enfrentarmos. Mas será justamente nos momentos de nossas fraquezas que, ora, aqueles que assim desejarem, apelarão pela bondade dos céus, refletirão como deverão alterar os seus estágios, e que por essa razão, mais vale a criatura humana gloriar-se no apelo ao Senhor do que gloriar-se a si mesmo, imaginando-se superior a alguém. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Veja o quanto agora precisamos refletir, entender que todos nós temos os nossos momentos de desalinho, porque nos encontramos nos estágios de aperfeiçoamento, e que é necessário, portanto, alimentarmos-nos de esperanças, de boa conduta, de zelo, agora não mais criticando o nosso semelhante, mas entendendo que ele está na mesma caminhada que nós, e que nós, ao observarmos a fraqueza e os erros alheios, precisamos corrigir
as fraquezas e os erros que, ora, conseguimos enxergar no outro, porque com certeza as temos em nós. Não poderíamos enxergar as fraquezas nos outros se, ora, não compreendêssemos elas. Mas nós costumamos criticar aquilo a que ora nos incomoda, porque ainda as temos perto de nós, ao invés de enfrentá-las para corrigi-las. Olha o quanto precisamos uns dos outros. Diz o texto de Mateus que Jesus havia calado a boca dos saduceus. Os saduceus eram um povo conhecedor de muitas coisas, e ora Jesus havia calado a boca dos saduceus. Portanto, esse Jesus era danado. Parecia que esse Jesus tinha muito conhecimento. E os doutores da lei se reuniram com o objetivo de tentá-lo. Eles não buscavam compreender alguma coisa de Jesus, procuravam tentá-lo. E interroga Jesus qual seria o maior mandamento da lei. Olha, o que seria mais importante na lei? E Jesus, categoricamente, doce como sempre, diz que era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso espírito, mas que havia um outro mandamento na lei semelhante a este, que era amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lição mais conhecida entre os cristãos, mas infelizmente a menos vivenciada. Olha que contrassenso, gente. Nós sabemos, todos nós, isso não é novidade para ninguém, todos nós aqui já ouvimos isso centenas ou milhares de vezes, que Jesus categoricamente informou que o maior mandamento da lei, aquilo que é mais importante na lei, é amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. E Jesus conclui seu pensamento dizendo que aí está toda a lei, todos os profetas, ou seja, tudo que foi ensinado até ali está resumido em amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a si mesmo. E aí agora a gente se envergonha da própria vida. Como podemos agir ou continuar agindo como estamos agindo, se sabemos que a coisa mais importante na nossa vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao outro, porque os Espíritos vão nos dizer: não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Uma coisa está relacionada à outra. Nós, no entanto, acusamos e condenamos o nosso próximo e depois dizemos categoricamente que amamos a Deus, num contrassenso. Porque o amar ao nosso próximo não é verbalizar isso. Porque todos os casais, antes do divórcio, se declararam que amavam um ao outro. E depois se divorciaram. Então esse amor não é verbalizar, é preciso colocar em prática. Observemos então que a solução dos nossos conflitos, dessa agonia urgente
que nós nos encontramos, essa intranquilidade, essa falta de aceitação, de paciência, de ternura, de todos esses valores, é justamente a falta desse compromisso de amarmos a Deus sobre todas as coisas. E o que seria, porventura, amar a Deus sobre todas as coisas? Se interrogarmos aqui os presentes, acredito que teremos uma resposta unânime de que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E se nós perguntarmos assim: e você já se aborreceu hoje? Já. Então, naquele momento, você amou mais aquela coisa do que a Deus. Aquela coisa não esteve, aquela coisa que te aborreceu. O seu amor a Deus não esteve acima desta coisa. Observemos o quanto nós não estamos entendendo como devemos aplicar isso. Porque se passar alguém aí com um pincel no nariz, a gente já acha que ele já vai queimar no fogo do inferno. Se passar alguém aí tatuado, imagine se passar alguém aí com trejeitos, aí a gente já condena. Olha, mas o objetivo e a lição é amarmos. E Jesus ainda nos diz assim: se amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? Os pagãos não fazem também isso? É preciso amardes aos vossos inimigos. Opa, peraí. Que Jesus é esse? Amar aos inimigos? E isso é possível? Porque nós não entendemos a significação desse amor, dessa que é a máxima de nossa vida. Nós imaginamos que o que nos leva a esse céu mitológico que a gente constitui, que a gente cria no nosso pensamento, a gente imagina que o céu seja um lugar e que lá é tudo perfeito, tudo belo, todo mundo é feliz, e a gente está louco para entrar nesse lugar, porque só em entrar nesse lugar já está tudo resolvido. No entanto, Jesus, ele vai nos dizer que o céu está no coração dos homens. E para estarmos no céu, é preciso que o céu esteja em nós. Olha, Jesus vai nos dizer que o céu é o nosso coração. Então, o céu é um estado emocional. Eu estarei no céu, em qualquer lugar que eu esteja, se eu estiver com a consciência tranquila, sem culpas, sem ira, sem mágoas, sem ressentimentos, sem medos, sem ansiedade, sem depressão, sem fobias, sem vícios, sem paixões. Aí daqui a pouco a gente vai ouvir: bem, então para que é que serve viver, Porque a gente tem como base o exercício de todos esses valores, imaginando que a vida está alicerçada a esse comportamento. Mas essa é uma vida primária, é uma vida densa, é uma vida material, é uma vida em que a gente não contempla a grandeza a que ora Jesus nos oferece. No livro Boa Nova tem um diálogo que é lindíssimo. Toda obra essa obra Boa Nova é uma coisa linda, o ditado de Humberto de Campos, essa alma querida, que tanto bem tem feito à humanidade com as suas pesquisas. E no capítulo 20, se não me engano, a negação de Pedro. E registra nesse capítulo o último diálogo de Jesus com os apóstolos. E ele então, Jesus diz a eles que está chegando o momento
em que deve ser cumprido o seu último testemunho. E ele diz que tem consciência que todos aqueles que estavam ali, olha, os discípulos de Jesus, iam se dispersar e ele ficaria sozinho. Mas ele queria deixar a última lição, porque todos aprenderiam. E o que ele queria era que os seus discípulos fossem reconhecidos não pelas vestes, nem pelo poder da terra, mas pelo amor que devotassem uns aos outros, como ele tão bem vos tem nos amado. Aí o Pedro: não, Senhor, eu não deixarei que isso aconteça. Eu morrerei contigo, eu impedirei, eu lutarei. Aí Jesus sorri e diz assim: em verdade, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Opa, apontou um erro de Pedro, olha. Aí o Pedro vira homem, né? Homem, terra, esse homem que a gente quer tanto ser, né? É impressionante como a gente luta para ser esse homem material, né? Senhor, estás dizendo porventura que eu sou um espírito mau? Que eu não te amo? Que não serei capaz de dar a minha vida por ti? Aí Jesus olha de forma singela e pura para aquele discípulo como nós, né? Porque nós amamos Jesus dessa forma, para que os outros vejam: olha, eu amo Jesus. Mas se disser qualquer coisa, a gente é o primeiro a pular a janela. Aí Jesus: não, Pedro, eu não acho que você seja uma pessoa má, nem que você não me ame, mas sei que ainda hoje tu compreenderás que o homem na terra é muito mais infantil do que mau. E aí, logo depois, o Pedro se vê negando a Jesus. Quando Jesus é levado pelas tropas romanas, e as pessoas dizem: olha, não és tu que és aquele que segue o mestre? Não, eu nunca vi. Eu nunca vi. É a nossa postura. É impressionante como retrata ainda a criatura humana, o posicionamento cristão. Quando nós precisamos dar o nosso testemunho, aí a gente desconhece. Quando a gente tem que tomar uma decisão em favor do propósito, da moralização, do progresso espiritual, aí a gente se recolhe ao museu e a gente quer ainda continuar como homem, valorizando apenas as coisas do mundo material. Mas, naquele momento em que ele vê Jesus passando pelo sofrimento, pela humilhação, pelo Calvário, ele aprende que de fato ele possuía os defeitos, que ele não conseguia perdoar as mulheres, era um machista ferrenho. Parece que era do Brasil, viu? Porque eu nunca vi uma cultura machista como a nossa. Eu acho que era brasileiro, Pedro. E aí, ele não conseguia entender e perdoar os que erravam. Mas naquele momento, ele compreende que ele também possuía os defeitos. E por essa razão, ele não poderia agir dessa forma. Era necessário entender o seu irmão, era necessário estender a mão, dar um conselho, ajudar aquele que ora caiu, para que se erguesse, para que retomasse a caminhada, para que pudesse se aproximar de Jesus. E todos eles
cada um se dispersa pelas suas razões, mas Jesus estava certo, todos aprenderiam. E aprendendo, colocaram em prática e se tornaram valorosos homens que compreenderam a alternativa de vida que Jesus veio nos oferecer para encaminhar a criatura humana à felicidade. Nós, homens e mulheres normais da vida, carregamos os dramas, os conflitos, os traumas, muitas vezes refletidos nas nossas emoções, de tempos que não sabemos contar. Outros de aflições mais presentes, da infância, da adolescência, dramas ou traumas vividos há pouco tempo, que desencadearam esse estágio difícil pelo qual a humanidade atravessa, que os Espíritos estão a nos alertar que nós estamos vivendo um momento de transição, um momento em que precisamos decidir, e aí precisamos escolher o que queremos fazer da nossa vida, e que não vale mais apenas responder à pessoa do senso, que ora somos cristãos, somos espírita. Não será mais a simplicidade de uma resposta, de um interrogatório, de qual é a nossa religião, mas se trata da construção, da busca desse amor, que ora Jesus nos deixou tão evidentes que era necessário, que ora nós não compreendemos a ação implacável, incomensurável desse amor, porque ainda a gente vê o amor como a satisfação de nós mesmos. Então, se alguém nos desagrada, não podemos amar, porque nós não somos satisfeitos com esse amor. Imaginamos que o amor é algo que seja feito para nós, e é chegado o momento em que se faz necessário entendermos que o amor é algo que entregamos ao outro, que o amor é a forma como agimos com o outro, não é algo que se sente antes, mas é algo que se sente depois, porque ora, por amor, fazemos a gentileza, socorremos, amparamos, a caridade sempre, né? A leitura preparatória da reunião. A caridade sempre. Fazer ao outro sem querer nada em troca. Fazer ao outro sem querer nada em troca. Nós imaginamos que isso esteja distante, mas é urgente, necessário que a gente possa acolher, que a gente passe a planejar como eu posso viver esse amor, como eu posso ser gentil, como eu posso ser indulgente. Olha, cada um agora que vai se interrogar, cada um agora que vai se analisar. Quando os espíritos responderam a Kardec, que é o conhecimento de si mesmo que vai nos levar a esse êxito, é porque isso é necessário, é importante. Nós precisamos encontrar os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, sem enfrentarmos, sem conhecermos, a gente não pode solucionar. E o que é que a gente encontra na humanidade? O ingresso na terceira idade, na fase das mais importantes, onde a gente começa a entender que o corpo para nada serve, nós já não temos mais o vigor,
E para aqueles que se preocuparam com os valores íntimos do ser imortal, passaremos a entender a grandeza da oportunidade da vida no tratar ao outro, para que a gente não ingresse nesse estágio da terceira idade, ranzinza, magoado, infeliz, que não sabe se relacionar com o outro. E o que é mais grave, abandonaremos logo mais esse corpo que vai perecer seguindo o caminho natural e vamos levar o sentimento, olha gente, o sentimento que é o que? O nosso céu. Então é um céu de sofrimento, de medo, de aborrecimento. Para que a gente entenda um pouco como tudo isso se processa, o irmão X ditou uma mensagem muito bonita ao Francisco Cândido Xavier, e essa alma querida, esse espírito notável, registrou em um livro intitulado Cartas e Crônicas. E a lição ele chamou de lição nas trevas. Olha, gente, lição nas trevas. Diz o irmão X que um espírito superior, um espírito moralmente elevado, aquele que aprendeu a ter compaixão pelo seu semelhante, aquele que sente felicidade em dedicar-se ao bem alheio. A composição de sua vida é justamente fazer com a vida alheia, que a vida alheia entre nessa harmonia, nessa paz. E esse espírito então desce aos vales tenebrosos de sofrimento e encontra ali, nas trevas, o ambiente que é peculiar às trevas, ou seja, fúria, palavrão, mágoa, ódio, rancor, discussão, discórdias, dores, doenças, sofrimentos. E ele adentra nas cavernas de sofrimento e vê as pessoas que não estão mais no corpo, mas trazem no seu psiquismo as fúrias e as mágoas dos relacionamentos mal resolvidos. Você me paga, você vai ver. E aí aquela pessoa aturdida, sofrida, e aquela alma pura e bela começa a abraçar sem que fosse percebido, porque estava em um diapasão diferente. Então abraçava um, aplicava um passe em outro, dizia palavras de consolo, para fazer com que aquela mente perturbada, em treva, pudesse refletir, pensar, um convite à oração, um convite à observação na responsabilidade da vida. E ele então dedica-se dia a dia a acolher um, a acolher outro, e ele começa a se assustar o tamanho do problema. Ele começa a perceber a dificuldade, tantos para que ele fosse assistir, que parecia que era impossível. Mas ele, dedicado, consciente do seu dever, continua acolhendo os seus irmãos que estão mergulhados nas trevas. Quando de repente o chefe, que conspirava as obsessões, que conspirava inspirar o coração humano na terra, a drogadição, a violência, a corrupção, ao homicídio, ao suicídio, a tudo isso que nós estamos vivendo. E aquele chefe que ora era respeitado pelaquela comunidade, porque era o que mais entusiasmava aquela população para um comportamento trevoso e de emoções conflituosas. Percebe aquele anjo bom assistindo a um e a outro, e quando ele vê
ele reconhece aquele ser que tinha sido alguém que, quando ele estava na terra, revestido de carne, na periferia, com muita pobreza, com muita fome, por isso a sua revolta, a sua agonia, aquela pessoa foi que lhe estendeu a mão. E ele então, quando vê aquele homem notável, com aplicações de vida, ele chama a atenção de sua comunidade e, sem medo, começa a elogiar aquele espírito do bem. Olha, eu quero que vocês reconheçam esse homem, porque quando estive na terra, na fome, ele ia lá e me dava alimentos, dava-me roupas, dava-me dinheiro muitas vezes. No meu tormento, na minha agonia, foi quem mais me acolheu. Aí os espíritos orgulhosos daquele lugar começou a se sentir incomodados. Espíritos das trevas não gostam de elogios aos outros. Poxa, parece que a gente vive nas trevas, né? Porque como nos incomoda ver alguém elogiando o outro, né? E aí, eles começaram a dizer: o que mais foi que ele fez? Só isso? Só isso? Não! Quando estive doente, ele foi à minha casa durante muito tempo e ele limpava as minhas feridas, levava medicamentos, confortava-me. E aí, cada vez mais, quando um ou outro interrogava o chefe, porque já estava decepcionado com o chefe agora, ao invés de empreender a maldade, estava elogiando alguém. E, no entanto, quanto um a um na sua comunidade começaram a interrogar, e ele sempre, de forma sincera, mostrando a grandeza daquele ser que, quando na terra estava, soube tão bem dedicar-se ao outro. Todos se renderam e foi passada a palavra ao espírito nobre, que disse: não, mas eu não mereço nenhum elogio, era meu dever, era minha obrigação, era isso que me cabia, porque, ora, o cristão deve assim proceder com seu semelhante, e então isso não me é mérito algum. Mas ele ficou sentido em ter visitado tanto, assistido tanto aquela pessoa, e ver ele agora, olha, tinha curado as suas enfermidades. E como nós estamos preocupados com isso, né? A gente quer tanto a cura das nossas enfermidades do corpo, mas as enfermidades da alma a gente não dá a mínima atenção. Olha que lição, gente. E, no entanto, ele interroga: mas por que, meu irmão? Se reconhece todas essas atitudes como atitudes valiosas, como pode, depois de tudo isso, você liderar uma comunidade do mal nas trevas? E aquele espírito, então, reconhecendo tudo que aquele nobre seu fizera, diz de forma muito sincera: é porque você, meu irmão, me ajudou de todas as formas, mas nunca me ensinou a viver. Olha só, gente, nunca me ensinou a viver. Neste domingo foi encerrado a Semana Espírita de Vitória da Conquista. 66 anos de Semana Espírita de Vitória da Conquista. O nosso amado e querido Divaldo Franco fez a conferência de encerramento e retratava o valor da doutrina espírita, o valor da imortalidade, o valor desses postulados que nos convida à mudança interior para a vivência do amor a que Jesus quer de nós. E um espírita do quilate de Divaldo Franco,
ainda na sua palavra, na interpretação do valor da doutrina, a alma superior de Bezerra de Menezes interfere, porque ele traduzia o pensamento de Bezerra. Mas o Bezerra veio e tomou a palavra. E termina a preleção ele, o Bezerra, para nos dizer justamente que é chegado o momento em que devemos prestar atenção ao que essa doutrina nos convida. Convidando os trabalhadores de casa espírita a entendermos que precisamos conversar com as pessoas que chegam na casa espírita, e aquilo que importa, aquilo que vai ajudar a pessoa a solucionar os seus conflitos, é compreender a lei de progresso, as vidas sucessivas, os postulados ofertados pelas almas dos céus, que vieram convocar a humanidade na certeza de que tudo está certo e que nós podemos viver o espinho na carne, mas é para gloriarmos, para glorificarmos a nossa dor, para o bem do entendimento do ensino de Jesus. Veja o que o Espírito na treva queria: receber a lição de como devia viver. E muitas vezes, isso é o que menos é falado na casa espírita. Hoje, quando saía para o trabalho, fui abordado por uma jovem mãe que me disse: eu queria mesmo te ver. É porque a minha filha de 17 anos está vendo o tio que morreu. Como pode isso, né? E como é que ela está? Meu Deus, assustada. Não tem conseguido viver. Eu vou lá no centro. Que dia é? Quando eu disse o dia, porque você mexe com essas coisas, né? Minha senhora, eu mexo com essa realidade da vida. Vá lá para nós conversarmos, para que todos nós possamos entender que a morte não modifica nada. Para aquele que morre, ele continua o mesmo, com as suas virtudes e com seus defeitos, necessitando, assim como nós, enfrentarmos as nossas dificuldades para solucionarmos os nossos conflitos e nos tornarmos felizes, porque é a felicidade que nos aguarda. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar esta casa, abençoar os trabalhos aqui desenvolvidos, tocar o nosso coração, para que a gente saia daqui entendendo que somos espíritos imortais e estamos na carne para recebermos o espinho da carne, para podermos evoluir, crescer, melhorar e aí estarmos aptos a nos tornarmos felizes. Muita paz. O cantinho agradece ao nosso irmão por compartilhar conosco todos os seus ensinamentos. Lembrando que na próxima quinta-feira, a nossa palestrante será Dora, com o tema Suicídio e Luto, como superar. Para a segunda parte, agora convido Marcelino para a prece final. Deus de amor e bondade, amado amigo, irmão Jesus, que nos fortalece, nos conduz, nos orienta, e nos dá a oportunidade de juntos e reunidos em seu nome, participarmos desse festim de conhecimentos, que o nosso facilitador de volta ao seu lar
possam ser acompanhados pelos mensageiros de luz, benfeitores espirituais, que aqueles nossos irmãos, provindos de mundos inferiores, em busca de lenitivos para suas dores, possam ter encontrado o bálsamo para aliviar. Que nós outros, de volta aos nossos lares, possamos inundar de sentimentos positivos, sentimentos esses que devemos carregar por todos os dias de nossas vidas, para que possamos melhorar física e espiritualmente. Que possamos entender a necessidade do espinho na nossa carne e com ele tirarmos o aprendizado para o crescimento espiritual. Por tudo isso, Pai, te acreditamos mais uma prece. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam, bem junto a ti. Meu Deus, eu acredito que o Cristo abre sempre caminhos onde antes não havia caminhos. Eu creio nestas palavras, eu creio nestas palavras, eu creio nestas palavras. Senhor, eu de mim nada posso, mas o Cristo que habita em mim, tudo pode e tudo realiza em nossas vidas. Que assim seja.